Após essa breve introdução na doutrina da soteriologia, vamos entrar na unidade 1, no capítulo 1, provisões feitas por Cristo. No cristianismo, a salvação é estabelecida através de Jesus Cristo. Não há outro caminho. O único caminho para a salvação é Jesus Cristo. A soteriologia no cristianismo estuda como Deus separa as pessoas condenadas pelo pecado e os reconcilia com Deus. Os cristãos recebem o perdão dos pecados, vida e salvação adquirida por Jesus Cristo através do seu sofrimento inocente, morte e ressurreição. Esta graça da salvação é recebida sempre pela fé em Jesus Cristo, através da palavra de Deus. É absolutamente impossível que o homem alcance a própria salvação. Ainda que tentemos cumprir toda a lei de Deus, jamais seremos salvos, pois ninguém é justificado pelas obras da lei. Assim, vemos que não conseguimos ser salvos pelos nossos próprios méritos, e se por nós mesmos não conseguimos nos salvar, temos a necessidade da graça de Deus. Não podemos pensar na graça de Deus separada da obra redentora de Cristo. Deus é gracioso para com os pecadores apenas em Cristo e por causa de Cristo. Aqueles que confiam na graça de Deus, mas rejeitam o sacrifício de Cristo em seu favor, confiam em algo que não existe e não tem, de fato. A graça de Deus e o perdão dos pecados, a graça de Deus nos é dada por Jesus Cristo. A graça, portanto, é um favor imerecido. Aquilo pelo qual trabalhamos é considerado nossa conquista, mas aquilo pelo qual não trabalhamos não é considerado nossa conquista. Como a salvação vem até nós sem a necessidade de qualquer tipo de obra da nossa parte, concluímos então que não nos cabe qualquer mérito nela. A salvação é dom gratuito de Deus, segundo Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. A graça salvífica de Deus é o favor imerecido que Ele faz por nós. Servir a Cristo, irmãos, não é forma de pagamento algum, mas a expressão de devoção e amor a Ele. A graça não abranda a penalidade, pois depreciaria a justiça de Deus. Mas a graça provê expiação para justificar e santificar as nossas almas em Cristo Jesus. Em virtude do pecado de Adão, a condição de pecador se estendeu a toda a raça humana. Isso é chamado, na soteriologia, de depravação total. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, o homem peca porque é pecador. Tem a natureza do pecado e não é pecador porque peca, não é pelos seus atos, é sim porque ele tem uma velha natureza rígida que leva-o à tentação do pecado. Sendo assim, a partir desse momento, o homem então necessita de um plano de salvação, necessita que Deus haja na sua vida para que pudesse ser restaurado à imagem e semelhança de Deus. Então Deus, através do sacrifício de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, elabora e concretiza o plano da salvação, que consiste nessas provisões de Deus. Consiste em que Cristo morreu pelos pecadores, morreu por nós, para que por sua graça houvesse a remissão dos nossos pecados. Pudéssemos em Cristo obter a salvação e a vida eterna. E nós vamos falar agora dessas provisões da morte de Cristo e sua ressurreição, a partir de agora estudando mais exaustivamente essas provisões. Vamos falar a respeito da morte, o significado da morte de Cristo em nosso lugar. Ao estudar a vida de Cristo, ficamos surpresos com as inúmeras obras maravilhosas realizadas por Ele, o alimento dado ao povo, a transformação da água em vinho, a cura de vários doentes, fazer os coxos andarem, os surdos ouvirem e os cegos verem. Foram todas elas evidências que apontaram para o fato de que ele era o Filho de Deus. Seu principal ao vir a este mundo foi trazer salvação
para a alma dos homens. Quando o anjo de Deus falou a José sobre o filho que nasceria de Maria, ele disse assim: ele dará luz a um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Então vamos falar sobre essa morte e a importância da morte de Jesus em cumprimento daquilo que Deus elaborou no seu plano para nos salvar. Segundo o teólogo, em sua teologia sistemática, Meyer Bergman, declara assim: o evento destacado e a doutrina principal do Novo Testamento pode ser resumida nas palavras seguintes: Cristo morreu, o evento, pelos nossos pecados, a doutrina. 1 Coríntios 15, 3. Então, vamos ler o texto, de que ele se referencia, do Dr. Pelmo. Vamos ver 1 Coríntios 15, 3. Diz assim a palavra de Deus: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E eu continuo: que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Então, esse foi a morte de Jesus, foi o cumprimento da necessidade da expiação em nosso lugar do seu pecado. Do nosso pecado, Cristo morreu em nosso pecado, uma morte substitutiva. O cristianismo difere de todas as outras religiões no que diz respeito à posição dada à morte do seu fundador, de Jesus Cristo. Todas as demais religiões baseiam suas afirmativas de grandeza na vida e ensinamento de seus fundadores, enquanto o Evangelho de Jesus Cristo se concentra na pessoa de Cristo, incluindo especialmente sua morte no Calvário. As outras religiões glorificam seus grandes líderes, não falam das suas fraquezas, das suas vidas, mas falam mais daquilo que eles fizeram de bem. É dito frequentemente que toda religião tem algo de bom. Pode ser verdade que existe algum valor ético em muitos ensinos por aí, mas só no cristianismo tem a redenção do pecado, sendo isto realizado mediante a morte substitutiva do próprio Filho de Deus. Então essa é a particularidade do cristianismo. Foi necessário que Jesus morresse, que ressuscitasse. Todas as outras religiões visitam os túmulos, os sarcófagos, enfim, as câmaras mortuárias dos seus líderes são reverenciados, mas o cristianismo, o túmulo do seu líder está vazio, porque ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está com Deus, reinando sobre nossas vidas, ressuscitado, exaltado na direita do Pai Todo-Poderoso. Então essa é a maior diferença do cristianismo para qualquer outra religião. Mas essa morte representativa de Jesus, substitutiva, como fosse o sacrifício definitivo, está contido no Antigo Testamento ao longo de praticamente todo o Antigo Testamento. São tipologias que vão se cumprir no Novo Testamento, na pessoa de Cristo. Alguns elementos retirados do Antigo Testamento sobre essa provisão da morte de Cristo. A morte de Cristo é prevista no Antigo Testamento inteiro, em inúmeros tipos de profecias. Citamos a seguir alguns dos mais importantes, e todos eles apontam para a maior de todas as ofertas que seria feita por Cristo. Eu vou citar esses tipos, você depois confirma aí no seu livro texto. As vestimentas de pele, Gênesis 3, o Senhor Deus fez túnica de pele para Adão e sua mulher Eva e os vestiu. A oferta de Abel trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Gênesis 4. Gênesis 22, a oferta de Isaque, o carneiro, no monte Moriá. Ali o Senhor proveu uma ovelha substitutiva em lugar de Isaque, e disse que ele era o Senhor proverá, Jeová Jiré. No capítulo 8, 12, 26, 33 e 35 de Gênesis, os patriarcas ofereceram sacrifícios ali de animais para a remissão de pecado, de falhas. Está registrado em todos esses textos. O Cordeiro da Páscoa no Egito, Êxodo 12,
O sistema sacrificial levítico está registrado no livro de Levítico, no capítulo 1, no capítulo 7. A serpente de bronze levantada no deserto, Números 21, confirmada, usada no Novo Testamento, João 3, 14. Oferta de Manoá, pai de Sansão, em Juízes 13. Sacrifício anual de Elcana, 1 Samuel 1. Ofertas de Samuel, 1 Samuel 7. Ofertas de Davi, 2 Samuel 6. Ofertas de Elias, 1 Reis 18. Oferta de Ezequias, 2 Crônicas 29. Oferta dos dias de Esdras, livro de Esdras, capítulo 3. Ofertas de Neemias, livro de Neemias, capítulo 10. O cordeiro imolado. Todos nós andávamos, segundo Isaías 53, também o cordeiro imolado ali. Isaías 53, ele é uma visão profética do Calvário, da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus. Leia com cuidado esse capítulo 53 de Isaías, que é chamado o texto do servo sofredor. Diz um pouco do texto: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Várias outras profecias na Bíblia, Gênesis capítulo 3, que fala logo depois da queda de Adão e Eva, o Senhor falou com eles: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Tu foi chamado pelos teólogos de proto-evangelho. Proto significa novo, inicial, a primícia. Então foi o primeiro evangelho a ser pregado. Ali, esse texto de Gênesis 3,15 é o início, do start do plano de salvação de Deus, que estaria presente ao longo de todos os livros da Bíblia. Todos os livros do Antigo Testamento têm essa promessa. A traição de Cristo está prevista no Salmo 41, Atos 1, a crucificação de Jesus, os eventos que acompanharam a crucificação. Você tem cenas nítidas, muito semelhantes com a crucificação de Jesus, no Salmo 22, Mateus 27, Mateus 15, João 19. Esse Salmo 22 é confirmada pelos evangelistas, a descrição da cena da crucificação. A ressurreição de Cristo, Salmo 16, o sofrimento vicário, Isaías 53, que nós já falamos, o Messias morto, Daniel 9, as profecias de Daniel 9, que fala assim: depois de 62 semanas será cortado o ungido e nada lhe substituirá, nada lhe subsistirá. O preço da traição foi uma profecia predita pela venda de Cristo por Judas por 30 moedas de prata, e o investimento daquela quantia no campo do oleiro. Zacarias 11 profetizou isso. Mateus diz que esta profecia foi cumprida no crime de Judas ao vender para os dirigentes do templo em Jerusalém, entregando Jesus para ser crucificado. O pastor ferido, profecia do pastor ferido, de Zacarias 13, também, que seria ferido e essas ovelhas seriam dispersas. Em sua conversa com os 2 discípulos no caminho de Emaús, na tarde da sua ressurreição, Jesus declarou que Moisés e, na verdade, todos os profetas e todas as escrituras falaram da sua morte. Lucas 24, 26 e 27, falou assim Jesus: porventura não importa que o Cristo padecesse, e por todos os profetas explicou-lhes o que dele se achava escrito em todas as escrituras. Então a morte de Jesus foi descrita por todo o Antigo Testamento. No Novo Testamento é a parte principal, citada em todos os evangelhos, os 4 evangelhos, é a cena da crucificação, da morte de Jesus. O teólogo Win Torrey diz que a morte de Cristo é mencionada diretamente mais de 175 vezes no Novo Testamento. Desde que existem
desde que existem 7.957 versículos no Novo Testamento, significa que entre 45 versículos, se referem a este assunto, a morte de Cristo. Thyssen também afirma que os 3 últimos dias da vida terrena do Senhor Jesus ocupam 1/5 das narrativas dos 4 evangelhos. Uma cena presente em todos os evangelhos, seja os evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros, quanto o evangelho de João. Também vários aspectos que são relatados acerca da morte de Jesus, a importância da morte de Jesus, em sua relação com a encarnação. Jesus participou de carne e sangue a fim de poder morrer. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, que é o diabo. Vê também em 1 João 3, 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Cristo veio a este mundo com o propósito expresso de entregar-se como resgate pelos nossos pecados. Mateus 20, 28, ele fala assim: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Hebreus também 9, 26 afirma isso também. E Thyssen também diz muito bem assim na sua obra em referências à morte de Jesus. Sua morte não foi uma reflexão tardia ou um acidente, mas o cumprimento de um propósito divino ligado à encarnação. A encarnação não é um fim em si mesmo, mas um meio para alcançar um fim. E esse fim é a redenção dos perdidos mediante a morte na cruz. Então isso é em toda a Bíblia, né, do início ao fim, era prevista essa morte substitutiva, vicária por nós. A morte também é uma das verdades fundamentais do Evangelho. Note como Paulo enfatiza a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo como constituindo o Evangelho. 1 Coríntios 15, de 1 a 4, Paulo escreve assim: ora, eu vos lembro, irmãos, o Evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que conservais tal como vos anunciei, se não é que crerdes em vão. Porque primeiramente eu vos entreguei, também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao 3º dia, segundo as Escrituras. O Evangelho é boas novas da salvação, o perdão de pecados através da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Também a morte de Jesus é essencial para o cristianismo. A morte de Cristo é ponto essencial no cristianismo. Como eu já até comentei antes, outras religiões baseiam suas reivindicações no reconhecimento sobre os ensinamentos de seus fundadores. O cristianismo diferencia-se de todas elas pela importância que dá à morte do seu fundador. Se nós tirássemos a morte de Cristo, conforme interpretado nas Escrituras, reduziríamos o cristianismo ao nível das outras religiões do mundo, das religiões étnicas. Embora tivéssemos ainda assim um sistema de ética mais elevado, se nós desfizéssemos da cruz de Cristo, não teríamos mais salvação do que qualquer uma dessas religiões. Então, há vários testemunhos da importância da morte de Cristo para a salvação do homem e de todo aquele que crê. Napoleão Bonaparte, imperador da França, ao ser banido para a ilha prisão de Santa Helena, disse que Alexandre, César, Carlos Magno e ele havia fundado reinos poderosos pela força, mas que Jesus Cristo havia fundado o dele pelo amor. Isto é verdade se estivermos nos referindo ao amor expresso sobre a morte substitutiva. Sua necessidade para a salvação do homem. Então, a morte de Cristo foi necessária para a salvação. O Filho do Homem tem que ser erguido, se for, para o homem ser salvo. Isso está em João 3, 14, 15. O grão de trigo tem que cair no chão e morrer, se for para produzir frutos. João 12, 24. Deus não pode perdoar o pecado simplesmente baseado no arrependimento do pecador. Isso seria impossível para um Deus justo. Deus pode perdoar apenas quando a pena tiver sido
primeiro sido paga, para que Deus pudesse perdoar o pecador e permanecer justo ao mesmo tempo. Cristo pagou a pena do pecador, pagou a pena de todos. Ele foi o resgate de todos. Ouça o testemunho dos anjos no túmulo vazio, que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 6 e 7. Diz assim o texto de Lucas: Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Do ponto de vista de Deus, a morte de Cristo é uma necessidade absoluta para que o homem seja salvo. É de interesse supremo do céu a morte de Cristo. A morte de Cristo é objeto de supremo interesse no céu. Podemos esperar que aqueles que já foram para o céu tenham um conceito mais pleno dos valores da vida do que aqueles que não têm sua visão limitada por sua existência no corpo. Lemos que quando Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração, conversaram com Cristo, está registrado em Lucas 9, 30 a 31. Da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém, então ele conversou com eles da sua angústia, de como ele ia para Jerusalém cumprir a vontade de Deus de morrer pelos pecados de todos. Encontramos também que os 4 seres viventes, os 24 anciãos, cantaram o cântico da redenção através da morte de Cristo, que é uma visão que Jesus mostrou para João, que registrou no livro de Apocalipse, ali na ilha de Patmos, no capítulo 5, versículo 8 em diante. Até mesmo a multidão de anjos ao redor do trono, embora não necessitasse de redenção, juntou-se à canção do Cordeiro que foi morto. No Apocalipse 5 também descreve essa visão celestial da importância da morte do Cordeiro, a morte de Cristo. Lembramos que João olhou para Jesus e disse assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falava a respeito da missão de Jesus de morrer em substituição aos pecados da humanidade, na figura do Antigo Testamento, do Cordeiro, que era imolado anualmente pela remissão dos pecados do povo. Mas há entre o povo, entre a teologia, entre os estudos daqueles que estudam a vida de Jesus, interpretações equivocadas, erradas acerca da morte de Jesus. Vamos aqui fazer alguns comentários acerca dessas teorias que surgiram para tentar explicar a morte vicária de Cristo. Vamos citar algumas interpretações erradas sobre a morte de Cristo. Depois nós vamos também mostrar o significado verdadeiro da morte de Cristo. Primeiro, as teorias equivocadas para tentar explicar e desconstruir essa morte, a importância da morte de Cristo. Interpretações erradas. Muito tempo e esforço tem sido gasto no estudo e exposição da morte de Cristo. Este assunto foi muitas vezes abordado com preconceito e predileção filosófica. Os resultados têm sido uma doutrina não bíblica da expiação. Expiação é o sacrifício para liberar pecados, retirar pecado. Expiar significa retirar a culpa de alguém. Então, teorias foram levantadas para tentar desconstruir esse pensamento, que é um pensamento cristão. Para obter uma compreensão mais clara da doutrina bíblica, é bom olharmos primeiro as ideias errôneas dessas verdades que têm sido apresentadas, para que a gente possa, depois de ver o que estão falando errado, e nós entendermos o verdadeiro significado da morte de Cristo. O primeiro fato errado é a teoria do acidente. A teoria do acidente, esta opinião, não vê significado nenhum na morte de Cristo. Ele foi um homem e, portanto, sujeito à morte. Seus princípios e métodos não agradaram as pessoas de seus dias e, por isso, o mataram. Pode ter sido uma infelicidade que um homem tão bom tenha sido morto, mas não obstante, sua morte não teve significado algum para qualquer outra pessoa. Respondemos que o fato da sua morte não ter sido mero acidente é provocada por ter sido previsto pelo Antigo Testamento inteiro. Evidente também pelo fato de ter Cristo repetidas vezes predito que morreria pela força dos homens. Esta é a teoria do racionalista extremado, e não merece maior discussão. Cristo veio com um propósito definido de morrer, e sua morte não foi nenhum acidente. Tá bom? Aqui no nosso livro tem alguns textos que corroboram conosco
para desconstruirmos essa teoria do acidente. A segunda teoria, que tenta desqualificar a morte expiatória de Cristo, é a teoria do mártir. É também chamada de teoria do exemplo. Esta teoria afirma que a morte de Cristo foi de um mártir. Foi morto por ter sido fiel a seus princípios e aquilo que considerava ser seu dever, por uma geração que não concordava com ele nesse aspecto. Devemos aprender fidelidade à verdade e ao dever com ele. A única coisa necessária para salvar o homem é reformá-lo. O exemplo de Cristo foi dado para ensinar o homem a se arrepender dos seus pecados e reformar-se. Essa teoria foi elaborada por Laelius Socinus e seu sobrinho Fausto Socinus, da Polônia, no século XVI, os quais também são fundadores do movimento unitariano moderno. Ou seja, esses homens hereges, eles tinham que desqualificar a divindade de Cristo para dizer que não devemos adorar a Cristo como Deus, que Jesus não era Deus, segundo eles. Então eles criaram esse movimento unitariano, que desqualifica a unidade, desqualifica a unidade de Cristo com o Pai. A terceira teoria acerca dessa desconstrução da importância da morte de Cristo é chamada de a teoria da influência moral ou o amor de Deus. Essa teoria afirma que o sofrimento e a morte de Jesus foram apenas os resultados naturais de ele se tornar humano e sofrer com as suas criaturas e não por elas. Quanto a este conceito, o teólogo Dr. Chensin escreve assim: o sofrimento e a morte de Cristo são semelhantes aos do missionário que passa a viver numa colônia de leprosos para sempre, a fim de salvá-los. E ressalta com esse pensamento, ainda que essa teoria ensina que o amor de Deus manifesta na encarnação dos sofrimentos na morte de Cristo, tem como propósito abrandar os corações humanos e levá-los ao arrependimento. Não há aqui qualquer ideia de fazer expropriação face à ira de Deus, nem de Cristo morrer como um substituto pelos nossos pecados. É verdade que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E que Deus aprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Essas passagens que lemos enfatizam o amor de Deus, mas também tornam claro que o amor de Deus fez. O amor de Deus não salvou os pecadores, levou Deus a dispor-se a dar-se ao Filho para morrer por nós e satisfazer assim as justas demandas da sua santidade. Citando Thyssen novamente, ele diz assim: nessa teoria é difícil explicar como os crentes do Antigo Testamento foram salvos, desde que eles não tinham essa lição objetiva do amor de Deus. Então não tem como a gente conciliar essa morte com o pensamento geral da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento. Então essa que é a tese do Dr. Thyssen contra essa teoria errada. A outra teoria, a última teoria, que tenta desconstruir a morte vicária de Cristo, chamada teoria governamental, que diz que o pensamento principal por trás dessa teoria é que diz que Deus deu um exemplo de Cristo nos seus sofrimentos para manifestar ao homem seu desprazer com o pecado. O governo do mundo, por parte de Deus, necessitava que ele mostrasse sua ira contra o pecado. Só desse modo ele poderia manter o respeito por sua lei. À medida que a humanidade compreende a atitude de Deus em relação ao pecado, expostos no sofrimento de Cristo, os homens são movidos ao arrependimento, que é necessário para a salvação. Qual a principal objeção a esse ensinamento? Por que foi então necessária a encarnação? Por que foi necessário, se Deus deu um exemplo de Cristo? Por que foi necessário? Não precisava Jesus encarnar para morrer, sofrer tudo aquilo. Deus poderia ter dado a sua ordem de governo ao mundo de outra forma. Não precisava todo esse trabalho. Por que o sofredor devia ser um inocente, sem pecado? Por quê? Qual o sentido? Por que a ira de Deus não poderia ser manifestada contra o pecador qualquer em lugar do seu Filho unigênito? Por que ele não poderia pegar outra pessoa qualquer ou uma catástrofe mundial? Porque a morte de Cristo tinha uma intenção redentora para tirar o homem
do caminho errado e o homem se voltar para o caminho de Deus. Agora vamos falar do verdadeiro significado da morte de Cristo. O verdadeiro significado. Para nós encerrarmos esse subitem sobre a morte de Cristo. O verdadeiro significado da morte de Cristo. A fim de compreender a plena extensão do que foi realizado através da morte de Jesus, várias palavras podem ser usadas a seu sentido e o seu sentido captado plenamente. O pecado do homem era tão grande, a santidade de Deus tão pura, que o abismo a ser transporto entre eles exigia um feito surpreendente por parte de Deus, por parte do Senhor. Mediante a morte de Jesus, ele satisfez plenamente cada exigência necessária para que um Deus reto e justo perdoasse livremente o pecado e recebesse o homem de volta à sua comunhão. Em época alguma, através de toda a eternidade, qualquer homem, diabo ou anjo, poderá desafiar a completa provisão da grande salvação de Deus. Vamos considerar a morte de Cristo como ela é revelada em 5 palavras diferentes na teologia sistemática. Primeiro, a morte de Cristo é vicária, que significa substituição. Ou seja, a morte é vicária, que é uma morte substitutiva. Jesus morreu em nosso lugar, em lugar dos pecadores. A palavra vicária vem do latim da palavra vigário, que significa um substituto. Alguém que toma o lugar de outrem e age como se fosse ele. Isaías 53, 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 6. Em Mateus 20, 28 diz assim: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Veja também em 2 Coríntios 5, 21, 1 de Pedro 2, 24, 1 de Pedro 3, 18. Todos esses textos corroboram com essa afirmação. E vocês depois podem, no livro texto aqui, nos seus estudos, fazerem essas leituras de confirmação, né? Com base nessas e em muitas outras escrituras, muitos outros textos, conforme você pode conferir 1 Coríntios 15, 3, Romanos 5, 8, João 10, 11, Gálatas 2, 20. Todos esses textos deixam claro que Cristo foi o nosso substituto ao carregar nossos pecados na cruz. É evidente que ele não carregou seus próprios pecados, porque 1 de Pedro 2, 22 diz: ele não cometeu pecado, nem da sua boca se achou engano. João 8, 46, Jesus disse assim: quem dentre vós me convence de pecado? Quando morreu, ele morreu pelo pecado de outros. Argumentou-se ser imoral, Deus puniu o inocente pelo culpado, e portanto a ideia de substituição seria insuportável. Devemos dizer que, em primeiro lugar, que Deus não cogita de punir o inocente pelo culpado. Jesus tomou sobre si o nosso pecado, a fim de assumir a nossa culpa. Em segundo lugar, não é ilegal que um juiz o pague a pena imposta. Cristo é verdadeiramente Deus e teve, portanto, o direito de pagar pela penalidade do nosso pecado. Em terceiro, por último lugar, isso só poderia ser considerado imoral se Jesus fosse obrigado a sacrificar-se por nós, mas ele tomou voluntariamente a decisão. Não houve qualquer injustiça. Foi isso que ele fez. João 10, 17, 18, Jesus fala assim: por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomar. Ninguém me tira de mim a vida, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar, tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. É necessário compreender, portanto, muito bem que não somos salvos pelo assassinato de um homem, mas por alguém que se ofereceu voluntariamente para morrer em nosso lugar. Segundo a situação da verdadeiro significado da morte de Jesus, é uma morte expiatória. Essa morte é uma expiação. A palavra expiação é usada de modo geral, também por particular. Popularmente empregada, ela se refere à provisão completa da salvação feita por Deus para os pecadores, mediante o sacrifício do Senhor Jesus. Este é o sentido usado de modo geral.
Todavia, o termo tem um significado específico na Escritura, ou seja, expiação seria uma cobertura. Trata-se de uma palavra do Antigo Testamento, a única vez que ela ocorre no Novo Testamento na tradução inglesa, na versão King James, em Romanos 5:11, que diz assim: E não isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a expiação. Esta é universalmente conhecida como a tradução inadequada. A palavra deveria ser reconciliação, como todas as demais traduções interpretam. No Antigo Testamento, deveria ser feita uma expiação pelas transgressões individuais de cada pessoa. Está no livro de Levítico, capítulo 6. Diz assim: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e por sua oferta seja culpa, trará ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. Será perdoada de todas as coisas que fez, de qualquer coisa que tenha feito. Então, era também possível a expiação nacional, em vez de expiação pessoal, individual, nacional pelos pecados da nação. Também havia uma lei que estabelecia essa situação. Em Levítico 4, vocês podem ver o significado da expiação no Antigo Testamento. Quando os anciãos impunham as mãos, os pecados de Israel eram transferidos para aquele animal. Era um animal separado que era chamado de bode expiatório. Eles colocavam o sangue sobre aquele bode e soltavam ele no deserto. Então esse era o dia da expiação. Então essa expiação, esse animal, quando os anciãos impunham as mãos do pecado de Israel, eram transferidos para aquele animal e ele era imolado como seu substituto. A expiação fornecia a cobertura da culpa do verdadeiro criminoso e tornava invisível os olhos de um Deus santo. Esse pensamento é sugerido em escrituras como as seguintes: Salmo 51:9, esconde teu rosto nos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ver também Isaías 38 e Miqueias 7 e Hebreus 10. Esse é o sentido da expiação. Haveria de haver sangue derramado num animal sacrificado para que ele desse a cobertura de todos os pecados. Por isso a morte expiatória de Cristo, esse é o significado. O terceiro verdadeiro significado seria uma morte propiciatória. A morte era uma propiciação. A palavra propiciação significa adequadamente afastar a ira mediante um sacrifício. Ela indica então a ideia de apaziguar. A ideia da ira de Deus está obstinadamente arraigada no Antigo Testamento, onde é mencionado 587 vezes. Ela é também citada várias vezes no Novo Testamento. Por exemplo, João 3,36 diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Veja também os textos de Romanos 1, Efésios 5, Romanos 2, Romanos 5, 1 Tessalonicenses 1, 10, Hebreus 3, 11, Apocalipse 15, 15. E estou falando rápido porque o tempo nosso está prolongado, mas você pode aí no seu livro texto confirmar esses textos durante a sua leitura, o seu estudo, né? Se você for estudar o livro, todo livro de teologia, para o teólogo, nós somos teólogos, vocês são meus colegas teólogos, nós temos que ir lendo aquele livro, ou aquela apostila, ou aquela revista da escola dominical. Aí onde aparecer versículos, você precisa ler aquele texto para você ter a compreensão imediata. Aqui na nossa aula é muito texto, então se eu fosse ler todos, não ia ter tempo suficiente. Então, vocês façam essa leitura em casa, com calma, vá fazendo essa leitura, até quando mais você lê esses versículos, mais você vai guardando versículos na sua cabeça, memorizando. Vai chegar tempo que você já sabe até de cor aquelas passagens, porque vai guardando na memória. Então, nessas passagens que eu acabei de citar para vocês, vemos Paulo considera a morte de Cristo como um meio de remover a ira de Deus. Romanos 5:9. É interessante que o próprio Deus foi quem proveu os meios de remover a sua própria ira.
Também observando o amor do Pai, porque em 1 João 4,10 diz assim: enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. E a razão de Cristo tornar-se o sumo sacerdote misericordioso e fiel foi para fazer propiciação pelos pecados do povo, segundo Hebreus 2,17, e a sua propiciação abrange o mundo inteiro, 1 João 2,2. Todos esses textos falam desse verdadeiro sentido da morte de Cristo, que foi a propiciação. Você está percebendo quão é importante nós lembrarmos da morte de Cristo? Então, é um privilégio estudarmos isso, porque o próprio Senhor recomendou a ceia, né? A Santa Ceia, que é uma ordenança dele, a Santa Ceia. Significa a lembrança da morte dele, do sacrifício dele. Há 2 datas no cristianismo sempre comemoradas anualmente, que é o nascimento de Jesus, é chamado Natal, e a morte de Jesus na sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa, e no domingo a ressurreição dele, que é a festa da Páscoa, a semana da Páscoa. A gente relembra a crucificação e relembra no dia seguinte, no domingo, a ressurreição de Jesus. Quarto verdadeiro significado da morte de Jesus é uma morte que trouxe a reconciliação, reconciliadora, uma morte reconciliadora, traz a reconciliação. A necessidade de reconciliar o homem é evidente por causa da inimizade entre Deus e o homem, provocada pelo pecado do homem. Através do sacrifício de Jesus Cristo, esta condição de inimizade pode ser mudada para outra condição de paz e comunhão. Esta é uma das maiores bênçãos da salvação pessoal. Homem algum poderia reconciliar-se a si mesmo com Deus. Foi Deus quem operou esta reconciliação. Pela sua graça, através de Cristo, somos reconciliados com Deus por meio da sua morte, da morte do seu Filho. Romanos 5:10, Colossenses 1:21. Colossenses 1:20 diz assim, que isso foi realizado através do sangue de Jesus derramado na cruz. Está assim no texto. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. A Escritura explica esta palavra de reconciliação tanto a Deus quanto ao homem. Primeiro é 2 Coríntios 5:18 e 28. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Por isso Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus nos rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, a morte de Cristo nos reconciliou com Deus na pessoa de Jesus. Por último, o verdadeiro significado da sua morte é o resgate ou redenção. A palavra redenção ou resgate lembra muito a questão de sequestro, né? A gente está nesses dias de hoje, onde as pessoas sequestram e as pessoas pedem um valor, um pagamento, pedem um resgate, o pagamento de um resgate para poder liberar a pessoa. A família reúne para arrumar o dinheiro e tudo para pagar aquele resgate para a pessoa ser libertada do cativeiro. Esse é o sentido dessa resgate ou redenção que a morte de Cristo nos trouxe. A palavra redenção significa libertação do cativeiro, escravidão ou morte, pelo pagamento de um preço chamado de resgate. Assim sendo, o termo tem um sentido duplo. Significa tanto o pagamento de um preço, como a libertação do cativo, e a morte de Cristo nos mostra, né? E a morte de Cristo na cruz é vista na Escritura como um preço pago por Jesus pela libertação do pecador. E esse sentido, Mateus 20:28, Hebreus 19:12. Segundo o Novo Testamento, temos redenção das seguintes situações: da penalidade da lei, Paulo chama isso de maldição da lei propriamente dita, Deus nos liberta, nos resgata da lei, do pecado como um poder em nossas vidas e nos dá a liberdade do pecado. Aí é citado aqui nesses textos que estou lendo,
vários versículos da palavra de Deus que vocês vão fazer a leitura, com certeza, em casa. Nos resgata de Satanás, nos resgata de todos os males da vida. Para resumir, os benefícios da morte de Cristo, quando falamos dela como vicária, pensamos em substituição. Quando falamos dela como expiatória, pensamos em cobertura. Quando falamos da morte de Cristo como propiciatória, como propiciação, pensamos em apaziguamento, em paz. Quando falamos da morte de Cristo como reconciliadora, como reconciliação, pensamos em reatamento da amizade. E a morte de Cristo como resgate, nós pensamos em redenção. Cristo pagou um preço pelo nosso pecado com a sua morte de cruz. Este aqui é o primeiro tópico, primeiro capítulo, que fala da morte de Cristo, que são a primeira provisão que Deus deu, nos dá a salvação e nos livrar do pecado em Cristo Jesus. Vamos parando por aqui. Na próxima aula a gente já vai falar sobre a ressurreição e a ascensão de Jesus. Que Deus os abençoe. Até a próxima aula. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.